Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença em busca da Tua bênção. A bênção maior depois de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Jesus Cristo prometeu ao subir ao céu que daria o que de melhor Ele poderia dar, o Espírito Santo, para que estivesse conosco, fosse o representante de Jesus despojado da personalidade humana, para que pudesse estar presente em todos os lugares, em todos os tempos, com todas as pessoas, em todas as igrejas. Pai eterno, se presente através do Espírito Santo aqui. Amém. Ilumina-nos, Pai. Teus filhos têm estado orando e jejuando por 10 dias em busca da Tua graça, em busca deste batismo do Espírito Santo, algo não de vontade própria, mas algo oferecido pelo Senhor. Foi o Senhor que ofereceu. Nós não estamos pedindo nada mais daquilo que o Senhor falou, que está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Derrama sobre nós o Espírito Santo pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Estes 10 dias de jejum e oração, irmãos, estão todos focalizando os eventos finais do livro, desse livro aqui, Eventos Finais. Então, nós vamos falar para vocês dentro do mesmo tema dos eventos finais, ok? Foi esse o pedido que nos fizeram. Falar sobre os últimos acontecimentos profetizados na palavra de Deus. Este é um tema que me agrada muito. Nós temos no YouTube 20 capítulos desse livro Eventos Finais, capítulo por capítulo. Tem lá os 20 vídeos. São 21 porque tem... o primeiro vídeo é a introdução do livro, não é capítulo nenhum. A introdução ao livro é um sermão que nós fizemos. O sermão de introdução e mais os 5 primeiros capítulos foram gravados na igreja de Fort Lauderdale. E depois os outros 15 capítulos foram gravados na igreja de Palm Coast. Então, quem quiser tem acesso de graça para assistir, para meditar, pegar o livro na mão, ir assistindo e acompanhando a leitura, os comentários. Vai fazer muito bem aqueles que quiserem. E hoje nós queremos falar para você sobre os últimos eventos proféticos que vão ocorrer na face da terra antes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. E vamos ver o verso 4. Daniel capítulo 12 e o verso 4. Aqui nós lemos: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência multiplicará. O livro de Daniel, a parte final dele, foi uma profecia que Daniel mesmo não entendeu. Daniel não entendeu todas as profecias dadas para ele. Ele entendeu a profecia do capítulo 2, ele entendeu a profecia do capítulo 4, do capítulo 6, não é? Ele entendeu do capítulo 7, capítulo 8 ele não entendeu, das 2.300 tardes e manhãs. Ele também não entendeu a profecia, a maior de todas elas, que é o capítulo 11. A maior profecia do livro de Daniel é do capítulo 11. Daniel não entendeu. Será que a igreja de Deus está entendendo hoje a profecia de Daniel capítulo 11? Será que o livro de Daniel ainda é um livro selado, fechado, ou ele já foi aberto no Apocalipse?
Porque o Apocalipse é um livro aberto. Daniel é um livro selado, fechado. Mas lá no Apocalipse nós encontramos um livro selado que é aberto. O livro selado com 7 selos, ele é aberto, e então é escancarado. É colocado acessível a todos os filhos de Deus. E queridos, o livro de Daniel está sendo aberto lá no Apocalipse. É para o tempo do fim. Aqui diz, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. O fim do tempo começou em 1798, começou o tempo do fim. Quando acabaram os 1260 anos da supremacia papal da Idade Média. Quando no dia 10 de fevereiro de 1798, o general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI, levou-o preso para Valença, na França, e lá ele morreu com 82 anos de idade. Ali começou o tempo do fim. Ali, em 1798, começou a explosão evangelística no mundo. Porque 4 anos depois, 6 anos depois, em 1804, foi fundada a primeira sociedade bíblica no mundo. E o mundo foi cheio de Bíblias. A Bíblia começou a ser traduzida e colocada nos dialetos e nas línguas de todas as tribos e nações da terra. 1804, a primeira sociedade bíblica, da Inglaterra. 1816, a segunda sociedade bíblica, a americana. E assim, queridos, a Bíblia preencheu o planeta Terra. Por quê? Chegou o tempo do fim. E agora a Bíblia tem que ser estudada. As profecias têm que ser entendidas. Por isso está aqui, no verso 4. Até o tempo do fim. Quando foi preso o Papa, foi libertada a Bíblia. Que tal? Como é que eu posso afirmar isso? Com toda certeza, com absoluta segurança, eu digo, quando o Papa foi preso, a Bíblia foi libertada, porque a Bíblia estava na lista dos livros proibidos. Queimavam-se Bíblias e prendiam-se pessoas que liam a Bíblia. Mas agora, com a prisão papal, quebrou-se a supremacia papal e agora a Bíblia estava livre para ser impressa e distribuída no mundo todo. Amém. Por isso que surgiu os movimentos missionários. Os grandes missionários do mundo surgiram depois de 1798. China, Índia, África, enfim, o mundo foi invadido por missionários levando as boas novas da salvação em Jesus, levando Bíblias com eles, nesse período, quando começou o tempo do fim, depois de 1798. E foi nesse período que surgiu também o movimento adventista milerita e depois o movimento adventista do sétimo dia, a Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso diz aqui, tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Queridos, aqui diz que haveria uma verdadeira explosão do conhecimento humano. A ciência se multiplicará. Será que esta parte da profecia também está se cumprindo? As invenções modernas, como iPhone, computadores, laptops, celulares, smartphones, iPod, iPad, colocou nas nossas mãos todas as bibliotecas do mundo. Eu tenho uma biblioteca de milhares de livros, mas hoje eu não preciso mais estar carregando. Eu tenho porque tenho, eu já trouxe comigo por décadas. Mas hoje as pessoas já não compram tantos livros. Por quê? Porque eles têm tudo no computador, tudo no iPad, tudo no iPhone. Eles acessam ali qualquer biblioteca, qualquer informação, qualquer livro do Espírito de Profecia. Enfim, irmãos, coisas caríssimas que nós comprávamos antigamente, coleções grandes, você acessa gratuitamente. Hoje o pastor tem que ter cuidado quando está pregando, porque hoje o povo não é ignorante. O povo tem o conhecimento na mão. Quando eu cito uma data, eu cito um nome, cito uma cidade, cito um acontecimento, um evento histórico,
Eu vejo jovens, isso já aconteceu comigo, jovens já, eu vejo eles pegando já e buscando, e às vezes na saída ele diz, aquilo que o senhor falou é verdade, eu já confirmei lá. Ou a data que o senhor mencionou estava errada, o certo é tal dia. Queridos, hoje o conhecimento está acessível. Mas quando a Bíblia fala que a ciência se multiplicará, será que seria essa ciência somente? Não, queridos. Essa seria menos importante, porque a profecia estava especificamente falando da explosão da ciência profética, não da ciência tecnológica. A Bíblia em todos os lugares, e a profecia começou a ser entendida. Em 1830, Guilherme Miller começou a estudar e depois começou a pregar, e em 1844 foi o grande movimento e o grande dia do desapontamento, 22 de outubro de 1844. Hoje nós estamos há 219 anos vivendo no tempo do fim. Já é hora de acabar o tempo do fim. Já estamos há 219 anos no tempo do fim. 2017 menos 1798 são 219 anos. Por isso é hora de chegar ao fim. Tá certo? Em Daniel capítulo 12, verso 1 em diante, abra sua Bíblia e vamos ler. O capítulo 12, o verso 1 em diante. Naquele tempo se levantará Miguel. No tempo do fim se levantará Miguel. Jesus Cristo voltaria no fim dos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel. Mas a vinda de Miguel, a volta de Jesus, não aconteceria sem que primeiro acontecesse o quê? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A Bíblia está profetizando que no tempo do fim haveria uma angústia qual nunca houve e jamais haverá. Essa angústia é a angústia que vai iniciar com o decreto dominical. Quando o domingo for aprovado como um dia de guarda, um dia sagrado mundialmente. O sábado espúrio. Esta semana eu estava lendo sobre um congresso que terá lá na Inglaterra, e o título, o lema do congresso é Um Sábado para a Terra e para os Pobres. Vai ser agora em abril. Um sábado para a terra e para os pobres. Queridos, sobre o que o Papa vai falar? Sábado para a terra. Não é o 7º dia da semana? Ele vai mostrar o quê? O Sunday, o domingo, como sendo o sábado que a terra necessita. Assim como ele já fez na encíclica papal, Laudato Si, o 6º capítulo da encíclica papal está falando exatamente sobre a santificação do domingo. A encíclica papal fala de 5 capítulos sobre a ecologia, o ambiente, meio ambiente, mas o 6º capítulo fala da santidade do domingo, o dia ecológico. Queridos, nós estamos à beira do início da angústia qual nunca houve, que vai começar exatamente com a aprovação do decreto dominical. E o verso 2, o que vai acontecer nesse tempo, além da angústia? Verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nesse período de angústia haverá também uma ressurreição. Uma ressurreição de salvos, uma ressurreição de perdidos, uma ressurreição de bons, santos filhos de Deus e de ímpios também, porque aqui diz muitos dos que dormem do pó da terra. Aqui não está falando da ressurreição geral dos salvos ou da ressurreição geral dos perdidos, está falando de alguns, muitos, não todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é a ressurreição especial, que inclui salvos,
os salvos de 1844 para frente. Ellen White não fala de 1844 para frente. A frase que ela usa é: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Essa é a frase usada pela serva de Deus. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo serão ressuscitados, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus fará com o seu povo. Ressuscitarão glorificados. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas, é o tempo da mensagem, das mensagens angélicas. A terceira mensagem angélica, ela é citada como sendo o clímax das 3 mensagens. Quando fala a terceira mensagem angélica, muitas vezes está se referindo às 3 mensagens angélicas, não somente a última. Haverá uma ressurreição, então. Nós vamos falar mais sobre isto. E no verso 3, irmãos, verso 3: os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. Quem são os entendidos aqui em Daniel capítulo 12? Aqueles que são entendidos na profecia. Aqueles que são entendidos na ciência da salvação, na ciência da profecia. Esses são os entendidos. E estes é que resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, os que pregam a palavra de Deus, os que ensinam a palavra de Deus, os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão. Quem tem importância no céu, quem brilha no céu, não é quem brilha na terra. Os perseguidos na terra brilham no céu. Cristo foi perseguido na terra, os apóstolos foram perseguidos, foram martirizados. Queridos, não tem como ser famoso aqui no quintal de Satanás, que é o planeta Terra, o príncipe deste mundo é Satanás, ser famoso aqui, ser famoso no céu? Não, não é bem assim. Para ser famoso na terra tem que dobrar os joelhos a Baal. Mas os perseguidos na terra, eles são exaltados no céu. Por isso diz aqui que Deus tem um grupo de pessoas que ensinam a justiça, e eles refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Eles têm o valor real para Deus. Podem ser perseguidos aqui. E o verso 4, então, nós já lemos tudo. Daniel fecha estas palavras e sela este livro. Nos eventos finais, queridos, proféticos, existe um link entre Daniel capítulo 11, verso 45. Abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 11, verso 45. Vamos ver agora o link que existe com Apocalipse 17, verso 16. Primeiro vamos ler então Daniel 11, 45. Nós vamos fazer vários links de Daniel com Apocalipse. Por quê? Porque Daniel e Apocalipse, na realidade, eles são um livro só. Não devem ser estudados como 2 livros, mas como um só livro, porque eles estão falando dos mesmos assuntos. Um é a profecia selada, fechada, o outro é a profecia aberta. Nós temos que entender estudando os 2. Vamos ver os links. Leia agora o verso 45 do capítulo 11. E armará as tendas do seu palácio, entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Quem armará as tendas do seu palácio? Entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o monte santo, que é o monte Moriá. É o monte onde estava construído o templo de Salomão, e agora hoje existe lá a mesquita azul, mesquita maometana, está lá. Queridos, quem armará? O rei do norte. O capítulo 11 vem falando sobre o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte vencendo tudo e vencendo todos. Você, quando lê o capítulo 11, a partir aí do verso 30 em diante, a última parte do capítulo 11, do verso 30 em diante, fala da vitória avassaladora do rei do norte. Ninguém consegue subsistir em pé diante dele. Ele derruba tudo e todos, vence todos. Só vencendo, só prosperando. Tudo o que ele faz, prospera. O rei do norte é o Vaticano. Tudo o que ele faz, prospera. Ele é o anticristo. Ele está a serviço do mal, não a serviço de Deus. Não é a serviço de Deus. Queridos, há um engano total. O mundo está totalmente enganado quando pensa
no Vaticano como sendo o trono da santidade. Não, não é o trono da santidade. É o trono de Satanás. É o trono de Satanás. É ali que Satanás se entronizou. Os jesuítas dizem que ali está o trono de Satanás. Interessante que a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, fundada em 1540, é a mais poderosa ordem católica, a ordem dos jesuítas. Existe um livro escrito pelo jesuíta Malachi Martin. Malachi Martin escreveu dezenas de livros, como The Key of This Blood, que é um livro sobre os três poderes que querem dominar o mundo. Ele escreveu também um livro sobre os jesuítas, escreveu outro livro sobre a entronização de Satanás no Vaticano. Ele dá o dia, dá a hora, dá o momento em que foi celebrada esta festa de entronização de Lúcifer no Vaticano. O próprio jesuíta escrevendo. Ele tem autoridade para escrever, porque ele sabe o que se passa lá. Este Malachi Martin, ele foi amigo de vários papas, ele foi confessor dos papas, então ele sabe o que ele está escrevendo. Então, queridos, o trono que está ali no Vaticano não é o trono da santidade, é o trono de Satanás. Ali se louva a Satanás. Na profecia do capítulo 11, o rei do norte é o Vaticano, é o papado. Tiago White já defendia este pensamento, dizendo que o rei do norte era o papado. Uriah Smith era contrário na interpretação do rei do norte. Uriah Smith, um dos pioneiros da igreja adventista, ele defendia que o rei do norte, de Daniel capítulo 11, era a Turquia. Mas já desde o começo, a maioria dos teólogos entende como sendo o papado. Quando você lê aqui no capítulo 11, irmãos, capítulo 11, verso 45, falando que o rei do norte vai armar as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, que está ali em Jerusalém, vai armar as tendas do seu palácio, mostra que ele vai ter domínio sobre aquela região. Ele vai governar aquela região. Ele vai ter domínio, ele vai ter supremacia ali. E aqui diz o finalzinho do verso 45, leia comigo. Mas virá ao seu fim, nesse tempo em que ele estiver dominando Jerusalém. Hoje Jerusalém pertence ao Estado de Israel. O Trump vai trazer a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Por quê? Porque diferente de Barack Obama, que acreditava que Jerusalém deveria pertencer aos dois países, não é? Criar o Estado palestino e dividir Jerusalém, metade para Israel, metade para os palestinos. O Trump é diferente, ele pensa diferente. Jerusalém é de Israel e that's it. É isso, ponto final. Não tem conversa. E para provar isso, ele vai colocar a embaixada americana em Israel, mostrando, não é a embaixada americana de Israel, vai colocar em Jerusalém. Ele já define a posição dele. Ele é amigo de Israel e quer defender Israel. Mas, queridos, a profecia diz que Israel vai cair nas mãos de quem? Do papado. O Estado de Israel vai ser dominado pelo papado. Por isso está dizendo aqui. E nesse tempo, diz aqui, mas virá ao seu fim. O rei do norte, o papado, terá um fim. Ele prosperou, prosperou e prosperou. Durante a Idade Média, houve a queda da ferida mortal, não é? Em 1798, quando o Papa foi preso, mas aí em 1929 ele começou a se tornar novamente famoso, com o Tratado de Latrão, e veio crescendo em popularidade, em poder no mundo, e hoje ele está no clímax do poder. Mas até quando vai esse poder? Até quando Deus quiser. Deus estabeleceu um prazo em que o papado vai ser derrubado para nunca mais se levantar. Por isso diz aqui, o finalzinho do verso 45 precisa ser entendido, irmãos. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra.
A primeira ferida mortal foi 1798, mas será? Isso está em Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 e o verso 3. Apocalipse capítulo 13 e o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esta ferida mortal da prisão do Papa em 1798, ela seria curada, e começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. Em 1929, o Papa, que era só Papa, passou a ser rei. Em 1929, o Papa, que era só Papa, era somente um líder religioso, passou a ser também rei na terra. O mais poderoso rei da terra. O rei que todos honram. O Trump ainda não marcou nenhuma visita para o Vaticano. Todos os presidentes, quando se elegem, ou já antes da eleição, eles já estão com amizade com o Vaticano. Eles vão pedir a bênção, porque todos se curvam diante do Vaticano, porque é o mais poderoso rei da terra. Mas o rei dos reis é Jesus. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. E sabem, queridos, aqui diz em Apocalipse 13, verso 3, que esta ferida mortal seria curada. Mas nós lemos lá em Daniel 11, 45, dizendo que tem uma ferida que não será curada. Virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Esse fim do poder papal virá ainda no futuro. Primeiro vem o decreto dominical e vem um período de supremacia papal do tempo do fim. A última supremacia papal, quando todas as nações da terra vão adorar a besta e receber o sinal da besta. Todos aqueles que não têm os seus nomes no livro da vida. Isso é o que está aqui em Apocalipse 13 e o verso 8. Capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro adoram o poder papal. Aceitam a santidade do domingo, como se fosse o selo de Deus. Mas não, o selo do Deus vivo é o sábado, o sétimo dia da semana. Já desde o Jardim do Éden, o sábado bíblico, o sétimo dia da semana, é o dia, é o memorial da criação, é o selo do Deus vivo, é o sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Ezequiel capítulo 12, não vamos ler para ocupar o tempo, mas a capítulo 20, não é? Verso 12 menciona que é o quê? É o sábado, Esse é o sinal do Deus vivo entre ele e o seu povo. O poder papal também tem um sinal que mostra a sua autoridade, seu domínio sobre todos aqueles que o aceitam e o adoram. E o sinal que ele colocou no lugar do sinal de Deus, em substituição ao sinal de Deus, foi o domingo. O sinal verdadeiro é um dia, o sábado. O sinal falso é um dia, o domingo. É exatamente o que está sendo proposto na encíclica papal. E é exatamente o que estará proposto agora nesse congresso na Inglaterra, um sábado para a terra, agora em abril. Queridos, aqui diz em Apocalipse 17, olha o link que existe entre Daniel capítulo 11 com Apocalipse 17 e o verso 16. Apocalipse 17, o verso 16, o link lá fala que o rei do norte será ferido de morte e não haverá quem o socorra. Mas isto está lá em Daniel. O livro de Daniel e de Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Então, onde é que está esse texto no livro do Apocalipse dizendo que o rei do norte, ou seja, o papado, vai ser derrubado? Capítulo 17 e o verso 16. Capítulo 17, verso 16, diz assim: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Estão vendo aí? Primeiro, o papado recebe poder para reinar sobre as 10 supernações na terra. Vejam aí no capítulo 17 e o verso 12. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são os 10 reis
que ainda não receberam um reino. Por que não receberam um reino? Porque são 10 líderes mundiais que vão receber o reino, porque os reinos ainda estão sendo formados. São 10 reinos, vão ser 10 nações, supernações. Toda a terra estará dividida em 10 supernações. E esses 10 líderes vão dar o poder e autoridade para que o Papa reine sobre eles. Verso 13 diz assim, verso 13: esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade a quem? A besta, para que reine sobre eles. Porém, queridos, virá o momento em que esses 10 líderes mundiais vão se levantar contra o papado. Assim como a França se levantou contra o papado e derrubou o papado em 1798, esses 10 líderes que exaltam o papado durante a nova ordem mundial, durante a última supremacia papal, agora eles se levantam contra o papado e derrubam o papado. A supremacia papal do tempo do fim vai durar um curto espaço de tempo, chamado de 42 meses. Aqui diz em Apocalipse 13, verso 5, irmãos. Abra sua Bíblia. Apocalipse 13 e o verso 5. Por quanto tempo vai durar esta última supremacia papal? Apocalipse 13, verso 5. Dentro do contexto do capítulo 13, que fala da ferida e aí fala da cura da ferida mortal, aí fala também quanto tempo ele vai dominar a terra no tempo do fim. Leia comigo, capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por quanto tempo? 42 meses. O que é isso? Muitos aplicam isso somente para a Idade Média. Nós não podemos tirar um texto fora do contexto, irmãos. Se você aplicar para a Idade Média, seriam 42 meses proféticos, 1260 anos. Mas se você aplicar para o tempo do fim, são 42 meses literais. É a última supremacia papal. E está plenamente dentro do contexto que ocorre após a cura da ferida mortal. A cura completa da ferida mortal ocorre com o decreto dominical. Começou em 1929, mas não terminou a cura ainda. Somente quando for aprovado o decreto dominical, mundialmente, é que estará realmente curada a ferida mortal, e ele terá um período de 42 meses. E neste período de 42 meses, o que é que ele vai fazer? Verso 6, irmãos. Verso 6, capítulo 13, verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ele age como Deus na terra. Aceita ser adorado, pretende perdoar pecados, pretende ter autoridade para mudar a lei de Deus, pretende ter um dia sagrado no lugar do dia de Deus, e pretende ter o direito de exercer um ministério terrestre de 3 anos e meio, porque Jesus exerceu um ministério terrestre de 3 anos e meio. O ministério terrestre de Jesus não passou de 3 anos e meio. Se o Cristo teve um ministério terrestre de 3 anos e meio, o anticristo também quer ter um ministério terrestre de 3 anos e meio, 42 meses, para cumprir a profecia. Nesse período ele perseguirá o povo de Deus. Veja aí o verso 7, capítulo 13, verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Teremos mártires nesse período de 42 meses. Mártires, perseguição aos santos. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mas, queridos, há um povo que faz frente. Há um povo que faz frente ao papado. E está no capítulo 14. O capítulo 14 mostra os únicos que ousam se levantar e pregar essa mensagem. Os únicos que ousam se levantar e não se dobrar diante do papado. Eles são chamados aqui no capítulo 14 de os 144 mil. Jesus Cristo disse: eu tenho um povo na terra. Eles não vão se dobrar diante do papado. E eles vão pregar as 3 mensagens angélicas. Que a terceira mensagem angélica é especificamente contra o papado. É condenando especificamente o sinal da besta. E mostrando o que vai acontecer para os que receberem o sinal da besta. Eu tenho um povo na terra que vai pregar esta mensagem. As 3 mensagens angélicas. São os 144 mil. Capítulo 14 é uma resposta ao capítulo 13.
Capítulo 13 mostra a ação da besta na terra. A besta que subiu do mar, o papado. E a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, da América do Norte. Como dominam a terra. O capítulo 14 mostra como o povo de Deus reage. Pregando as 3 mensagens angélicas e vivendo uma vida santa. Vivendo uma vida pura. Porque esta é a descrição dos 144 mil. Homens e mulheres santos ao Senhor, que têm o nome do Pai e o nome do Filho na sua testa. O nome de Deus aqui. Porque são santos ao Senhor. São pessoas desiludidas com a terra, mas são pessoas apaixonadas pelo céu. São pessoas desencantadas com este mundo, mas apaixonadas pelo novo céu e a nova terra. E eles só pensam no novo céu e na nova terra. E só pensam em preparar a igreja e um povo para a volta de Jesus. Este é o assunto do capítulo 14. Por isso diz lá no capítulo 14, aqui está a paciência dos santos. Não são os 20 milhões de adventistas, irmãos, que são chamados os santos de Deus. Porque 20 milhões é muito, não é? É muito. A Bíblia diz que esses 20 milhões pertencem a Laodiceia. E Laodiceia é estado de mornidão. Quem são aqueles que não estão mornos no meio de Laodiceia? Os 144 mil. Esses formam um grupo que foge da mornidão, que se vestem da justiça de Cristo, que têm os olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo e que possuem o ouro provado no fogo, que é o amor, é a fé que opera pelo amor. E eles pregam esta mensagem. A igreja adventista do 7º dia é a igreja de Deus, mas a igreja de Deus, a profecia diz, está morna. E você é convidado por Deus para sair da mornidão. É um marasmo espiritual. É todo mundo correndo atrás dos seus próprios interesses. Vocês estão durante 10 dias em jejum e oração em busca do Espírito Santo. E para recebermos a plenitude do Espírito Santo, nós temos que romper com os nossos pecados de cada dia. Não é só o pão de cada dia, irmãos. Existem os pecados de cada dia. Quais são os pecados de cada dia? Você sabe. São os pecados que você costuma cometer todo dia. Entra dia, entra mês e você continua praticando os mesmos. São as mesmas novelas, são os mesmos filmes, é a mesma comida, é o mesmo jeito, você levanta e acorda do mesmo jeito, sem Deus. Sem Deus. Muitos saem para o trabalho, como Ellen White fala no livro, creio que é no Patriarcas e Profetas, saem para o trabalho como o boi e o cavalo, sem nenhum pensamento em Deus e no céu. Os filhos de Deus não podem sair, não podem se levantar como um animal que nem pensa em Deus e nem no céu. Os filhos de Deus vão cedo para a cama. Se você dorme tarde, irmão, você já está se desqualificando para ser filho de Deus. Essa pega muita gente. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Porque tem gente que fala assim para mim: pastor, eu sou de dormir tarde, depois da meia-noite. Ah, é? E é simples assim? Você acha que está certo? Não. Se não está certo, está errado. Se está errado, você tem que mudar. Porque o nosso corpo precisa de repousar cedo. Para levantar cedo. Você tem que levantar no mínimo 1 hora antes das crianças. No mínimo 1 hora antes das crianças. E crianças acordam 6 da manhã. Nós temos crianças, temos netos. Eu sei que horas as crianças acordam. Se você quer ter comunhão com Deus, sem pressa, para louvar, para adorar a Deus, para estudar a tua Bíblia, para consagrar a tua vida e a vida da tua família a Jesus Cristo, você tem que levantar pelo menos 1 hora antes das crianças, porque depois que as crianças levantam, não dá, irmãos. Simplesmente não dá. Eu estou falando com autoridade porque eu tenho netos, e depois que os netos levantam, não posso fazer mais nada. Não dá para fazer.
Mas para levantar 1 hora antes das crianças, nós temos que ir cedo para a cama. Nós colocamos as crianças na cama às 7h30, irmãos. 7h30 as nossas crianças estão na cama. That's it. Não tem mais. 7h30. E nós, os pais, planejamos ir para a cama que horas? 9, 9h30. É muito cedo. Muito cedo para quem vai levantar às 8, às 9 da manhã. Mas para quem vai levantar às 5 da manhã, não é muito cedo. Porque você tem que dormir quanto? 8 horas. Pelo menos 7. Temos que deitar cedo. Não dá para você marcar um filme para assistir sábado à noite. Porque você vai entrar madrugada. Queridos, o povo de Deus tem que fazer planos para ser santo. E os planos para sermos santos são planos que nós fazemos antecipados para andarmos na frente de Satanás. Nós não podemos deixar Satanás programar nossa vida, programar nossas horas, programar nossas noites. Não, nós é que programamos. Nós não vamos dormir com a mente cheia de coisas ruins, de coisas feias, de filmes de Hollywood, não, irmãos. Enquanto estamos dormindo, é o Espírito Santo que tem que estar trabalhando na nossa mente, não o espírito maligno. Quem vai trabalhar na sua mente quando você dorme? Ninguém. Como ninguém? Está por fora, meu irmão. Quando você está dormindo, alguém está trabalhando na sua mente. E quando você se levanta, ou você se levanta atrás de Satanás, ou na frente dele. Depende de quem trabalhou na sua mente enquanto você dormia. Vocês não falam para as crianças, ou é mentira isso? Vocês não falam para as crianças que a criança cresce quando dorme? É verdade ou é mentira? Verdade. E você? Quando é que você cresce? Quando dorme. Não é só a criança que cresce quando dorme. Você cresce no poder de Deus, você cresce na semelhança com Jesus quando você está dormindo. Mas como? Quando você foi dormir com a mente cheia do quê? Do Espírito Santo, da palavra de Deus, da paixão por Jesus. Então, quando você dorme, o Espírito Santo tem tempo de sobra para trabalhar, para fazer o download celestial, baixar esse arquivo pesado da mente de Jesus para a tua mente, para o seu HD, para que você levante pensando como Jesus, para que você acorde agindo, tendo sentimentos de Jesus. Agora, se o Espírito Santo não está trabalhando na nossa mente enquanto dormimos, irmãos, outro Espírito vai estar trabalhando. E nós acordamos nervosos, atrasados, ofendendo pessoas, não temos tempo de comer, não temos tempo de fazer o culto com a família, manda alguém fazer, ó, você faz, aí eu não posso. Não é assim que nós vamos para o céu. E não é assim que vamos levar a família para o céu. Os santos de Deus, irmãos, que vão fazer frente ao papado, pertencendo aos 144 mil, são pessoas que planejam a santificação. Eles querem e eles fazem planos para crescer na santificação. O link, queridos, que existe entre Daniel e Apocalipse mostra que agora, no tempo do fim, no final da supremacia papal de 42 meses, o papado será derrubado para sempre. Capítulo 17, então, capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta, esses 10 chifres foram quem? Exaltaram a besta. Deram todo o poder e autoridade para a besta dominar o mundo, conforme o capítulo 17, verso 12 e 13. Mas no verso 16 diz que eles vão se levantar contra a prostituta e vão derrubá-la, e vão queimá-la e comer a sua carne. É o fim. É a queda de Babilônia. O caiu, Babilônia. O povo de Deus tem que sair dela antes. Agora, queridos, nós vimos o link entre Daniel 11:45 e Apocalipse 17, verso 16. Nos eventos finais, existe um outro link entre Daniel capítulo 12, verso 1. Leia aí em Daniel capítulo 12, verso 1. Vamos ver o próximo link que existe. Daniel capítulo 12, verso 1.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Você não pode jogar essa angústia qual nunca houve para o passado. Porque aqui diz, como nunca houve, jamais haverá. E todos nós sabemos que a angústia que vem pela frente vai ser a maior de todas. Então não está falando da Idade Média, está falando do futuro. Agora, a serva de Deus, Ellen White, ela faz um link entre Daniel capítulo 12, verso 1, com Mateus capítulo 24. Vamos ver então, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o verso 21 e 22. Vejam, lá fala de uma angústia qual nunca houve e jamais haverá. E aqui nós lemos a mesma frase. Por que a mesma frase? Porque está falando da mesma angústia. Leia comigo, Mateus 24, verso 1, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Está soando parecido com o que nós lemos lá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Lá está a profecia e aqui é Jesus que está falando. Lá é Daniel que está falando. Verso 21, não é? Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Lá, como jamais, como nunca houve. E aqui diz, nem tampouco há de haver. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. E o que mais? Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Esta angústia do tempo do fim, irmãos, ela será abreviada. Porque se não for abreviada, ninguém aguenta. Ninguém suporta. A angústia da Idade Média durou 1260 anos. A angústia do tempo do fim, Deus está dizendo, vão ser só 3 anos e meio. 42 meses. Deus não deixa você assim, apavorado, sem saber se vão ser 10 anos, 20 anos. Não, irmão, nem 10, nem 20, nem 15, nem 8. Apocalipse 13, 5 diz que quando a ferida mortal for curada, o papado terá um domínio sobre a terra de 42 meses. Essa é uma profecia com dupla aplicação. Quando nós não aceitamos que existem profecias com dupla aplicação, nós não entendemos a profecia. Nós não entendemos. Existem 2, 3, 4, 5, 10, muitas profecias com dupla aplicação. Eu tenho um vídeo, um sermão no YouTube, que o título é Profecias com dupla aplicação. Ali eu vou citando uma dezena delas. Esta é uma delas. A supremacia papal é uma profecia com dupla aplicação. Foi de tempo profético na Idade Média, e agora no tempo do fim, tem que ser obrigatoriamente tempo literal. Se você achar que vai ser tempo profético, bom, o problema é seu. Você acha que vai ter mais de 1260 anos? Não, vão ser 1260 dias. O anticristo, ele anda tentando imitar Jesus, irmãos. Ele só não tem o caráter de Jesus. Ele tem o caráter de Satanás, o anticristo. Mas ele tenta fazer o que Jesus fazia, no sentido de ter um dia de guarda, ter uma lei chamada 10 mandamentos, só que no lugar do sábado colocou domingo, perdoar pecados como Jesus perdoava, aceita ser adorado como Jesus aceitava ser adorado, e quer ter um ministério na terra de 3 anos e meio. No livro O Evangelho de Patmos, é uma meditação matinal escrita por John Paulin, teólogo adventista. Ele é o diretor da Faculdade de Religião de Loma Linda, foi professor de Apocalipse na Andrews por muitos anos. E nessa meditação matinal, o Evangelho de Patmos, lá ele menciona sobre Apocalipse 13, verso 5, os 42 meses. Ele diz, assim como Cristo teve um ministério de 3 anos e meio, o anticristo também terá um ministério de 3 anos e meio. Eu creio nisso. Quem não crer, espere para ver. Espere para ver.
Por quanto tempo será a supremacia papal? Depois que for aprovado o decreto dominical. Isso é profecia, irmãos. Por que isso está aqui? Essa mania de nós jogarmos tudo que está no Apocalipse para o passado, irmão, não é para o passado. Profecia não é passado, profecia é futuro. Tem aplicação para o passado? Tem. Mas só para o passado? Não. Nós vamos ver outra profecia, queridos. Essa angústia, quando nunca houve, ela pertenceu à Idade Média, mas pertence mais prioritariamente para quando? Para o tempo do fim. E aqui diz que essa angústia será abreviada. Na Idade Média foram 1260 anos, no tempo do fim será de 1260 dias. Que beleza! Como é que Deus consegue abreviar o tempo, irmãos? Como é que Deus consegue abreviar o tempo? Do mesmo jeito que ele alongou o tempo. Deus tem um método para alongar o tempo e tem um método bíblico para abreviar o tempo. E ele diz, olha, na profecia, quando eu quero alongar o tempo, um dia vale um ano. Alongou o tempo. 2.300 dias valem 2.300 anos. Alongou o tempo. Agora, no tempo do fim, uma angústia qual nunca houve, o tempo vai ser abreviado, não alongado. Abreviará o tempo por amor aos escolhidos. Qual o sistema que Deus vai usar? O mesmo. Vai pegar o tempo profético e abreviar para tempo literal. Pega 1260 anos e abrevia para 1260 dias. 42 meses. Simples assim. Biblicamente, simples assim. Como é que nós vamos refutar algo que está escrito na Bíblia? É o sistema usado por Deus para alongar o tempo e para abreviar o tempo. E fala 42 meses. Depois que a ferida mortal for curada. Neste tempo, queridos, neste tempo haverá o domínio papal, mas ele será derrubado. Os eventos finais da profecia bíblica, irmãos, fala de uma outra profecia com dupla aplicação. Chama-se abominação desoladora. Quanta discussão, quantas argumentações em torno da abominação desoladora. Você acredite no que você quiser. Eu vou falar para você aquilo que Deus me ajudou a entender. Muitos acreditam que a abominação desoladora de Daniel, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Tudo o que está em Daniel capítulo 12, irmãos, é sumamente importante e sumamente escatológico. Não queira jogar Daniel 12 para o passado. É loucura. É loucura. Você chega no clímax do livro de Daniel, que é a volta de Jesus, que é Miguel se levantando para libertar o seu povo, e agora você quer pegar um verso do capítulo 12 e jogar para o passado? Se o contexto do capítulo é escatológico, a minha consciência não permite que eu faça isso. Não consigo. E aqui diz no capítulo 12, verso 11: desde o tempo em que o contínuo for tirado. Contínuo é a contínua intercessão de Jesus. O contínuo é a contínua intercessão de Jesus no santuário do céu. Já não se fala mais do santuário da terra, foi destruído no ano 70. Para nós só existe o santuário do céu, onde Jesus intercede continuamente. O Vaticano destrói o santuário do céu, irmãos, instituindo um contínuo na terra. Qual é o contínuo que foi estabelecido pelo papado na terra? Existe um sacrifício de um cordeiro, a morte de Jesus diariamente na terra, sendo efetuada através das missas. Porque eles acreditam que aquele pão se torna o corpo real e literal de Jesus, e aquele vinho que o padre bebe, inclusive é alcoólico, que representa o sangue, não que representa, mas que é o sangue de Jesus, literalmente.
Ou seja, é um sacrifício literal de Jesus cada dia. Ou seja, essa intercessão que o Padre faz, perdoando pecados e sacrificando o Filho de Deus, é um falso contínuo, destruindo a doutrina do santuário celestial, escondendo a intercessão de Jesus no santuário celestial. O Vaticano tem interesse em destruir o santuário celestial e a intercessão contínua de Jesus. E aqui diz, olha, desde o tempo em que um contínuo for tirado e posta a abominação desoladora dos últimos dias, irmãos. Daniel capítulo 12 está falando dos últimos dias. É o decreto dominical. A aprovação da lei dominical é a abominação desoladora dos últimos dias. Não tem algo mais abominável aos olhos de Deus do que anular a lei de Deus na terra. Quando a lei de Deus for anulada na terra, e instituído mundialmente o domingo como dia forçosamente santo para ser guardado, a lei de Deus terá sido abolida da terra. Estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias. A abominação desoladora sempre tem ligação com Roma, irmãos. Não existe abominação desoladora fora de Roma. A profecia gira em torno do Cristo e do Anticristo, e o Anticristo tem o trono em Roma. A abominação desoladora diz respeito a Roma. A primeira tem dupla aplicação, a abominação desoladora. Nós lemos aqui em Daniel capítulo 12, e agora vamos ler em Mateus capítulo 24, verso 15. Abra a sua Bíblia. Mateus 24, verso 15. Profecias com dupla aplicação, diz aqui. Leiam comigo, verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Está todo mundo na mesma página? Nós estamos falando aqui da abominação desoladora, da qual falou Daniel. Não foi Pedro, não foi Moisés. Foi Daniel. É a mesma profecia. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar seus vestidos. Jesus está falando aqui do que, irmãos? Eu não vou falar porque está muito claro. Você sabe. Do que Jesus está falando aqui? Quando... E os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar, e quem estiver no campo não volte. Está falando do quê? A destruição de Jerusalém a 70. Exatamente. É isso que Ellen White fala nesse livro aqui, O Grande Conflito. Agora nós vamos abrir aqui o Grande Conflito, na página 25. O primeiro capítulo desse livro, O Grande Conflito, é aterrador, irmãos, porque conta como Jerusalém foi cercada e como 1 milhão de judeus, mais de 1 milhão de judeus, foram mortos dentro de Jerusalém. Como é que eles passaram fome? Como é que eles comiam as correias das sandálias? Como é que eles começaram a matar mães matando os próprios filhos e comendo? Hoje eu como o teu filho e amanhã você come o meu. E as mães trocavam os filhos e comiam os próprios filhos. Tal era a fome dentro de Jerusalém, durante o cerco de Jerusalém. Está aqui no capítulo 1 do Grande Conflito. Leia esse livro. Mas não pode ler uma vez só, nem duas. Você tem que ler várias vezes esse livro. Quem quer entender a profecia, irmãos, lê esse livro várias vezes, riscando, até rasgar o livro, de tanto que você riscou. Esse primeiro capítulo explica a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E aqui no verso, na página 25, irmãos, diz assim: a profecia que ele proferiu, falando de Mateus 24, que nós lemos aqui, capítulo 24, verso 15 em diante. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Tem profecia com dupla aplicação ou não tem? Lógico que tem. Dupla aplicação. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Quais são os terrores do último grande dia, irmãos?
Se eu quero entender os terrores do último grande dia, eu tenho que entender os terrores do cerco de Jerusalém. Quem provocou os terrores do cerco de Jerusalém? Roma. Roma. Sempre Roma. Quem vai provocar os terrores do último dia? Roma. Roma. Sempre Roma. Roma não muda, irmãos. Roma não muda. Muitos protestantes estão aí agora planejando celebrar o fim do protestantismo. Dia 31 de outubro de 2017 completam 500 anos de protestantismo. Um protestantismo que já não protesta contra nada, irmãos. Não existe mais protesto. O ecumenismo juntou tudo. Igreja católica, igrejas evangélicas e protestantes estão todas juntas, santificando o domingo. E vão ter uma festa de celebração em Roma, dia 31 de outubro deste ano 2017. Para provar que não existem mais protestos. A religião é uma só. Todos estão unidos. Eu acho que estão mesmo, né, irmãos? Eu acho que estão mesmo. Eu não quero, não é? Eu não vou nessa. Mas, em nome da liberdade religiosa, que nós temos que ter amizade com todo mundo, nós como igreja estamos nos ajuntando, entende? Nos ajuntando, fazendo visitas ao Vaticano, fazendo união das igrejas. Não é papel nosso, irmãos, fazer união de igreja. O nosso papel é pregar a profecia. Profecia. Não tem como se unir e pregar a profecia. Ou você prega a profecia ou você se une. Das duas, uma. Não tem que fazer as duas coisas. Não tem como. Porque as 3 mensagens angélicas nos separam como um grupo isolado no mundo, irmãos. Se eu pudesse fugir disso, eu fugia. Se eu pudesse ficar sem pregar as 3 mensagens angélicas, irmãos, para mim seria melhor. Eu teria mais amigos. Menos oposição. Mas não dá. Deus me forçou a pregar isso. Deus falou, você prega, e você prega. Deus, quando chama, Ele dá ordem e a gente tem que obedecer. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a mensagem adventista das 3 mensagens angélicas é uma mensagem impopular, que deixa a igreja adventista como uma igreja isolada, sozinha no mundo. Como o povo de Israel era sozinho no passado, irmão. Porque nós estamos levantando a bandeira de Emanuel. A bandeira dos que guardam os mandamentos de Deus. E tem a fé de Jesus. Não tem muitos levantando essa bandeira. Eu quero ler para vocês o que está na página 26 deste livro, irmãos. Eu não costumo trazer o livro, porque tenho tudo escrito aqui no iPad. Mas eu trouxe o livro porque parece que impõe mais credibilidade quando a gente está lendo aqui. Porque se a pessoa falar, não está escrito, você mostra. Está aqui, ó. Página 26 diz assim: quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando os cristãos vissem os estandartes idolátricos romanos sendo fincados fora de Jerusalém, cercando Jerusalém. Quando Roma cercou Jerusalém, eles fincaram ao redor de Jerusalém o estandarte idolátrico romano, que era a bandeira de Roma. Jesus falou, quando vocês virem, vocês fujam. Como fugir se estamos cercados? Mas Jesus já sabia que o cerco seria retirado. Levou décadas, irmãos, para eu entender por que o cerco foi retirado. Nero morreu. E Vespasiano, pai de Tito, que estava cercando Jerusalém, Vespasiano mandou um recado para o filho, dizendo, filho, preciso do exército aqui em Roma. E você está com o exército aí. Nero morreu. E agora tem muita gente querendo ser imperador. E eu preciso do exército. Ele retirou o cerco. E começou a voltar para Roma. Para ajudar o pai a ser imperador. Naquele tempo tudo demorava meses e meses, né, irmãos? Meses e meses. Mas, logo ele recebeu um outro enviado que veio com a mensagem dizendo,
o Vespasiano pai falando para o filho Tito: não precisa vir mais, já estou como imperador de Roma, pode voltar para Jerusalém e cercar Jerusalém de novo. Nesse tempo em que ele retirou o cerco, até ele voltar e cercar de novo, os cristãos o quê? Fugiram, irmãos. E os judeus que não eram cristãos fugiram dos campos para dentro da cidade de Jerusalém. O contrário dos cristãos. Por isso tinha tanta gente dentro da cidade de Jerusalém, mais de 1 milhão. Porque todo mundo que estava fora veio para dentro da cidade. E os cristãos que estavam dentro de Jerusalém fugiram. Por isso não morreu nenhum cristão. E morreram mais de 1 milhão de judeus. Porque aí o segundo cerco veio e destruiu tudo. Os estandartes idolátricos romanos cercou Jerusalém. Os estandartes idolátricos romanos vai cercar o povo de Deus de novo no tempo do fim, irmãos. Qual é a bandeira papal hoje, irmãos? Qual é a bandeira de Roma que mostra o poder de Roma sobre o mundo? O domingo. A guerra entre 2 dias, sábado e domingo. O sábado é a bandeira de Emanuel. E o domingo é a bandeira papal. E o mundo, o povo de Deus, vai ser cercado pelo estandarte idolátrico romano no tempo do fim. E quando nós vemos esse estandarte idolátrico romano, através do decreto dominical, Deus diz: é hora de fugir. É a última chance para fugir, irmãos. O ideal é você fugir das cidades antes de ver os estandartes idolátricos romanos. Mas se você não fugiu antes, a última oportunidade será quando sair o decreto dominical. Porque tem gente que só está esperando para fugir na última hora. Eu já fugi da cidade, irmãos. Eu já estou morando numa chácara. Você tem que ter o seu poço com a sua água. Você tem que aprender a sobreviver sem comprar nada no mercado. Porque não vai poder comprar nada. Você vai ter que ter fruta, você vai ter que ter comida, você vai ter que plantar, você tem que saber viver da terra. Queridos, quem estiver vivendo na cidade vai sofrer. E vai sofrer. E muito, irmãos. E muito. Mas não é somente o povo de Deus que vai sofrer. A população toda vai sofrer. Porque os mercados vão se esvaziar. Vai ser um tempo difícil para todos. Não é só para os cristãos que guardam os mandamentos. Inicialmente, vai pegar todo mundo. Inicialmente. Aqui diz agora na página 36, irmãos. Agora na página 36 desse livro. Eu quero ler para vocês. Leio aqui. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento. Dupla aplicação, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Não dá nem para comparar aquele sofrimento com o sofrimento que vem agora no tempo do fim. Vai ser muito maior agora. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Assim como Jesus preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais da sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e angústia entre as nações. Os que contemplam estes prenúncios da sua vinda devem saber que está próximo às portas. Queridos, esta profecia da abominação desoladora se cumpriu no tempo do cerco de Jerusalém, que Roma cercou Jerusalém, e vai se cumprir de novo quando Roma vai cercar o povo de Deus de novo, com o decreto dominical. Está claro isso? Agora, onde é que entra o Clóvis aqui? Onde entra o Clóvis? Não entra, irmão. Não existe o Clóvis na história da abominação desoladora. A maioria dos teólogos aplica a abominação desoladora para Clóvis. O diabo quer que você acredite que a abominação desoladora é o Clóvis.
Essa interpretação, pastor, oficial. Oficial. Essa interpretação oficial. Infelizmente. Que Clóvis, quando se converteu em 490, eles falam que ele se converteu em 508, mas é outro engano, não foi 508. O comentário bíblico adventista diz que Clóvis se converteu ao Vaticano em 496. Não foi 508. Eles dizem que a conversão de Clóvis para o Vaticano foi abominação desoladora. Não, irmãos. Jesus disse que a abominação desoladora tem duas aplicações. Não 3 nem 4, 2. Uma se aplica a Roma cercando Jerusalém, outra se aplica a Roma cercando o povo de Deus no tempo do fim. Ponto final, irmãos. Por que inventarmos a história do Clóvis? Nem a Bíblia, nem Jesus, nem o Espírito de Profecia aplica a abominação desoladora para quem? Para Clóvis. Está claro isso, irmãos? A abominação desoladora do tempo do fim é o decreto dominical. Agora, queridos, os eventos finais, eles têm um outro link entre Daniel 12, 1, o levantar de Miguel. Leia aqui em Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Só essa frase agora, do verso 1. Isso tem um link com Apocalipse 8. Quando é que Miguel se levanta? Ellen White fala claramente que Miguel se levanta para fechar a porta da graça. Ela é clara quando fala, creio que é no livro Primeiros Escritos, que ele se levanta para fechar a porta da graça. Ela usa Daniel capítulo 12, verso 1, naquele tempo se levantará Miguel, ela usa esse texto para falar do fechamento da porta da graça. Olha, isso tem um link, irmãos, com Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 8. Porque Apocalipse capítulo 8 está falando exatamente sobre o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é um tema. Você não encontra essa expressão na Bíblia, fechamento da porta da graça. Pode procurar, você não vai encontrar. Essa é uma expressão adventista, muito conhecida na igreja. Quando você fala fechamento da porta da graça, todo mundo sabe o que é. Mas vai procurar essa frase na Bíblia, não tem. É a mesma coisa, quando você fala decreto dominical, vai procurar na Bíblia, não tem. Isso é uma expressão adventista, expressão decreto dominical. O que a Bíblia fala é sinal da besta. Isso a Bíblia fala, que é o decreto dominical. Agora, fechamento da porta da graça, a frase não existe, mas a Bíblia usa uma outra frase para falar do fechamento da porta da graça. Leia agora capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 e o verso 5. Capítulo 8, verso 5. E o anjo tomou um incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso é fechamento da porta da graça. O lançar do incensário sobre a terra. Essa é uma expressão bíblica, usada por Ellen White. Ela usa isso no Primeiros Escritos, página 229, irmãos. Primeiros Escritos, página 229, ela usa o texto de Apocalipse 8, verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade, e permaneça o santo sendo santificado. Jesus não intercede mais, porque ele lançou o incensário sobre a terra. Vejam o link, Daniel 12, 1, Miguel se levanta para libertar o seu povo. É o link com o fechamento da porta da graça de Apocalipse 8, verso 5, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e vai fechar a porta da graça. Capítulo 8, verso 1 a 5, irmãos, está dentro do sétimo selo. O sétimo selo é o fechamento da porta da graça. O primeiro selo dá início ao juízo celestial, e o sétimo selo dá fim ao juízo celestial, fechando a porta da graça. O primeiro selo abre o selamento do povo de Deus, o sétimo selo fecha o selamento do povo de Deus. Selamento é selar a pessoa para a vida eterna ou para a condenação eterna. Morte ou condenação.
Por isso são 7 selos. São 7 fases no juízo celestial. Por que Deus faz o juízo celestial em 7 fases? Porque Ele trabalha em ciclos de 7. Quando você chegar no céu, você pergunta: vem cá, Jesus, querido Jesus, me explica só isso. Por que tudo tinha que ser 7? 7 trombetas, 7... A história da igreja o Senhor contou em 7 igrejas. O juízo celestial o Senhor contou em 7 selos. 7 dias de criação. E Jesus vai dizer para você, é tudo em ciclos de 7. Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Queridos, o 7º selo é o fechamento da porta da graça. Abrindo então as 7 trombetas. As 7 trombetas, elas se abrem e começam a ser tocadas no 7º selo. Não antes, nem depois, no 7º selo. Na 7ª igreja começou o juízo. Primeiro selo aberto. Segundo selo. O primeiro selo começou a ser aberto no tempo da 7ª igreja. E as 7 trombetas só vão começar a ser tocadas no 7º selo. Deus é organizado, irmãos. Deus não faz a coisa bagunçada. O que der tá bom, se não der tá bom. Não, não. Deus escreve tudo em sequência, irmãos. E está escrito na profecia. Aqui diz que as 7 trombetas só vão começar a ser tocadas depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra no 7º selo. Vamos ler esse verso? Capítulo 8, versos 5 e 6. Versos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E o verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Somente depois que lançou o incensário sobre a terra e parou de interceder, fechou a porta da graça, não tem mais intercessão. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. E então vem as destruições das 7 trombetas. Não antes. Simples, queridos. Agora, em Apocalipse capítulo 12, irmãos, capítulo 12, tem um outro link. E esse é o último que nós vamos fazer. Capítulo 12, vamos ver então o verso 2 de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12 e o verso 2. É a ressurreição especial. Essa ressurreição especial já deu muita discussão, irmãos. Porque há pessoas que não acreditam nisso. Pessoas que não acreditam que vai ter uma ressurreição antes da volta de Jesus. Todos acreditam na ressurreição na volta de Jesus. Lógico, a Bíblia diz, a ressurreição geral dos salvos. Na volta de Jesus. É a ressurreição dos ímpios no final dos 1000 anos. Está em Apocalipse capítulo 20. Agora, tem uma ressurreição antes da volta de Jesus. Eles dizem, isso é coisa adventista. É coisa adventista mesmo. Só a igreja adventista prega isso. E nem todos os adventistas. Vamos ler? Capítulo 12, verso 2. Muitos dos que... de Daniel 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Que ressurreição é essa? Se você abrir o livro aqui, o grande conflito, vamos ver aqui, e ler o que ela fala sobre esta ressurreição, vamos ver aqui no capítulo 40. No capítulo 40, que fala sobre esta ressurreição, irmãos. Eu trouxe o livro para ler para vocês. Está aqui. Neste livro aqui, que é o livro completo, tem outra coisa, né, irmãos? Esse é o completo. Se eu estou falando que esse é o completo, é porque tem outros que não são completos. Tem o condensado. Quando é que Deus deu uma revelação para a igreja condensar e tirar fora algumas coisas que Deus, o Espírito Santo, inspirou Ellen White a escrever? Eu não sei quando é que foi dada essa visão. Mas eu prefiro o livro completo. Entende? Livro completo. Porque no livro condensado, muitas coisas que foram tiradas dali são coisas importantes.
Vejam aqui na página 637 do capítulo 40 deste livro. O livramento dos justos. Aqui na página 637 diz: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 2. Exatamente o texto que nós lemos. Está falando da ressurreição na volta de Jesus? Não, não. É só você ler. Eu já li dezenas de vezes, irmão. Eu não estou exagerando, eu já li dezenas de vezes isso aqui. Eu não quero enganar ninguém. Porque se eu enganar alguém, eu mesmo me perco. Por que eu quero me perder? Ellen White está falando aqui, irmãos, e Deus revelou para ela que existe uma ressurreição especial antes da volta de Jesus. E agora eu vou completar a leitura. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quem? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eu entendo que são aqueles que morreram de 1844 para cá. Ou seja, o povo que prega as mensagens angélicas, que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, que morreu sonhando em assistir a volta de Jesus e morreu sem ver a volta de Jesus. Jesus diz: calma, você vai ressuscitar e vai assistir a volta de Jesus. Você não sonhava assistir a volta de Jesus? Pois você vai assistir, porque eu vou te ressuscitar antes. E você ressuscitado, vai ser ressuscitado glorificado. E você vai ser um conforto e um alento para os perseguidos irmãozinhos teus, que estão sentenciados à morte, estão sofrendo, passando por uma angústia chamada angústia de Jacó, e você vai poder consolá-los. Como aqueles que ressuscitaram com Jesus, na ressurreição de Jesus, consolaram os discípulos decepcionados. Lembram-se? Aquela multidão que ressuscitou com Jesus e entraram na cidade santa e consolaram os discípulos, dizendo: nós ressuscitamos com ele. Alegraram o coração dos discípulos que estavam tristes. Assim, os que ressuscitarão nessa ressurreição especial, eles serão conforto e alento para os sentenciados à morte, irmãos. Porque o povo de Deus na terra vai estar debaixo de um decreto de morte. Já não é o decreto dominical, irmãos. Agora já é o decreto de morte, para matar os que guardam o sábado, o dia do Senhor. Mas esses ressuscitados, glorificados, eles dizem: fica calmo, tranquilo. Eu já ressuscitei glorificado e eu vou assistir junto com vocês o quê? Eu vou assistir a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, nós vamos assistir mais duas coisas, irmãos. Deus encenou assim como se... Irmãos, não é só Hollywood que faz filme, não. Deus faz também coisas assim e vai transformar o céu numa tela panorâmica. Vai ser um cinema assim, uma tela panorâmica, e Deus vai estampar no céu a lei dos 10 mandamentos. Amém. A mão de Deus vai abrir as 2 tábuas de pedra. E esses ressuscitados glorificados, juntamente com o povo de Deus perseguido e sentenciado à morte, eles vão olhar para o céu e vão ver a lei. Os ímpios também vão ver a lei dos 10 mandamentos. Mas e quem não quiser ver? Quem não quiser ver, terá que ver. Todos os ímpios terão que ler os 10 mandamentos, irmãos. Isso é forçoso, não é opcional. Os salvos de Deus leem os mandamentos com alegria e regozijo, e os ímpios com tristeza e terror, porque eles pisaram aquela lei, desprezaram aquela lei. É ali que eles vão se revoltar contra os líderes religiosos deles, que os enganaram. Por isso diz aqui, irmãos, estou lendo: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, não mais morte. Ainda não foram para o céu, não. Ressuscitam glorificados, estão esperando a volta de Jesus. Para que eles ressuscitam glorificados? Aqui diz: para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Deus é fiel, irmãos. Você guardou a lei dele, você está protegido por ele. Você tem tudo com ele. Ele tem um lugar especial para você. Você não sabe o carinho que Deus tem para com aqueles que o honram e guardam a sua lei. Ele tem um carinho muito especial. Existem muitos hinos do Quarteto Arautos do Rei. Muitos, dezenas deles.
Mas existe um hino que eu não canso de ouvir. É um hino que está lá naquele CD, Aqui é o Seu Lugar, o título do CD. Mas não é essa música que é o seu lugar, é só o título do CD. Naquele CD tem um hino que diz a lei de Deus. Fala sobre a santa lei de Deus. É um hino gostoso de ouvir e fala: a tua lei é santa, justa e boa, porque tu és santo, justo, bom. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus. É um hino que eu não canso de ouvir, porque fala do caráter santo de Deus e do caráter santo da lei de Deus. Por isso ele honra aqueles que o honram. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Ele cumpre isso aí. Por isso diz aqui, irmãos, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados, para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Parece tão simples, né, irmãos? Guardaram a sua lei. Isto custa sangue, irmãos. Guardar a lei de Deus custa sangue, perseguição, morte. Muitos morreram como mártires e agora são ressuscitados, glorificados, para verem aquela lei que eles guardaram no céu estampada. A lei de Deus vai ser exaltada, irmãos. Exaltada. Isso está em Apocalipse 11, 19. E os céus se abrem e é vista a arca do concerto. Apocalipse 11, 19, irmãos. É a sétima trombeta, irmãos. É na sétima trombeta que o céu se abre e a lei de Deus é estampada no céu. As coisas lindas acontecem, as coisas importantes acontecem sempre no sétimo, na sétima igreja, no sétimo selo, na sétima trombeta. Depois que essa lei aparece no céu estampada, irmãos, e Deus declara o seu pacto, o seu concerto de paz, aqui diz: os mesmos que o traspassaram. Agora já está falando dos ímpios. Os ímpios também ressuscitam. Muitos dos ímpios ressuscitam nessa ressurreição especial antes da volta de Jesus. Uau! Quem são estes ímpios que são tão privilegiados assim, que vão ressuscitar antes da volta de Jesus? Aqueles que Jesus falou: vocês vão assistir a minha volta. Vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. E o que o sumo sacerdote fez quando Jesus falou isso? Rasgou suas vestes. Blasfêmia. Vocês vão ver. Eles vão ver. Aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que mataram Jesus, aqueles que colocaram coroa de espinho em Jesus, aqueles que bateram na face de Cristo, queridos, eles vão ressuscitar, eles vão ver quem foi aquele que eles crucificaram. Eles vão assistir à volta de Jesus em glória e majestade, como o Rei dos Reis. Amém. Por isso diz aqui: os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1, verso 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo. Quem vai ressuscitar antes da volta de Jesus? Os mais acérrimos inimigos de Deus e da verdade. Um Stalin, um Hitler, não é? Pessoas que realmente perseguiram e mataram filhos de Deus. Eles vão ressuscitar para ver quem é o Rei dos Reis. Ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Isso, queridos, é na ressurreição especial. Isso vai acontecer, irmãos, no final dos 1290 dias aqui. Estão vendo Daniel capítulo 12, verso 11? No começo dos 1290 dias, Daniel capítulo 12, verso 11, é estabelecida a abominação desoladora, decreto dominical. Correm-se 1290 dias. Não é o 1260, irmão. 1260 é a supremacia papal.
Junto com os 1260 está correndo também outra profecia de 1290 dias, porque são 30 dias a mais. O papado cai no final dos 1260 dias, 42 meses. 30 dias a mais, vem a ressurreição especial do povo de Deus, porque diz aqui, capítulo 12, verso 11, e desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. E o povo de Deus ressuscita glorificado. E agora o verso 12 diz assim, irmãos, bem-aventurado o que espera. Tem mais então? Tem mais sim. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335, ou seja, mais 45 dias. Depois que os salvos ressuscitam, glorificados, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles vivem mais 45 dias com quem? Com o povo perseguido de Deus na terra. E agora, os ressuscitados glorificados e o povo de Deus perseguido está sentenciado à morte. Agora, no final dos 1335 dias, eles ouvem, porque eles já viram a lei de Deus estampada no céu, não é? Que acontece na 7ª trombeta. Agora eles vão ver o quê? Eles vão ouvir o dia e a hora da volta de Jesus, irmãos. Mas da onde você tirou isso? Daqui, irmãos, daqui, Por isso, o livro O Grande Conflito, ele é para ser lido e relido, porque está explicado isso aqui, irmãos. Veja aqui, na página, no mesmo capítulo 40, página 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo um concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Só depois que Deus anuncia o dia e a hora da volta de Jesus, é que Deus revelou para Ellen White aqui na sequência, na página 640, aí vem na sequência. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Aí é a volta de Jesus. Depois que nós soubermos o dia e a hora da volta de Jesus, aí vai acontecer a volta de Jesus. Nós vamos assistir. E aí terá a ressurreição geral dos salvos. De todos os salvos. Para sermos arrebatados para o céu. Aleluia, irmãos. Amém. Deus está planejando algo maravilhoso para você, irmãos. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Apaixonados pelo nosso Pai. E entender o carinho que Ele tem por nós. E as coisas preciosas que Ele está preparando para você. Que vão além do que você pode imaginar, porque aquilo que a mente não consegue imaginar, olho não viu, ouvido não ouviu, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Esperem só para ver a festa e a alegria e a explosão de regozijo e quanta coisa linda Deus está preparando para aqueles que o honram e que também serão honrados. Amém, irmãos? Amém. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado.